A descoberta precoce de uma inflamação não impediu que os rins do seu Aristeu parassem de funcionar 6 anos depois. Ele se lembra bem como foi a primeira sessão de hemodiálise que realizou há 15 anos. Difícil não foi, senti um pouco de medo no início. Aí senti. Hoje, aos 66 anos, o aposentado morador de Areiópolis tem uma rotina cansativa. 3 vezes por semana, vai ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu para passar pelo tratamento. É difícil, é cansativo, porque não é fácil ficar 4 horas na máquina aqui, é muito cansativo. Na hemodiálise, uma máquina faz o trabalho do rim, ou seja, limpa e filtra o sangue, eliminando os resíduos prejudiciais à saúde. O HC é uma referência nesse tipo de tratamento. Nós estamos hoje dentro da nossa capacidade máxima, nós hemodializamos 200 pacientes, nós temos 35 pontos de diálise e todos ocupados. Então, disponibilidade de vagas a gente acaba não tendo, assim como a realidade da nossa região e a realidade estadual, nacional. Além da hemodiálise, a gente tem a modalidade de diálise peritoneal, na qual nós somos referências também, e nessa modalidade nós temos 100 pacientes. E ela, na verdade, foi a estratégia que a gente utilizou para que os nossos pacientes não ficassem hospitalizados aguardando a vaga de hemodiálise crônica. Então, nós exploramos mais a modalidade de diálise peritoneal como uma alternativa de início urgente, e foi isso que deixou a gente respirar nesses últimos 4 anos para que nenhum paciente ficasse sem tratamento. A doença renal crônica é considerada uma pandemia em todo o mundo e, em metade dos casos, ela não tem sintomas. Atualmente, há cerca de 850 milhões de pessoas com o problema. Todos os anos, pelo menos 2.400.000 mortes são causadas pela doença. A hipertensão e a diabetes são as principais enfermidades que levam à falência dos rins. Hoje, 7 em cada 10 pacientes que fazem diálise são diabéticos ou hipertensos. Daí a necessidade, reforça a médica nefrologista, de se fazer a prevenção corretamente. Dá para a gente evitar a doença renal crônica? Dá. Né? Por isso mesmo que esse é o principal objetivo do Dia Mundial do Rim, é a gente trabalhar com a prevenção da doença renal crônica. O que seria? A gente identificar os fatores de risco, quer dizer, aqueles pacientes que são candidatos a ter doença renal crônica, que são principalmente os idosos, os hipertensos e os diabéticos. Além de tratar muito bem essas duas doenças, a gente fazer o screening, quer dizer, rastrear, procurar, pedir um exame de urina e um exame de sangue que são simples, né, para identificar de maneira precoce a doença renal crônica, tratar tanto a doença de base, a hipertensão e o diabetes, e também a doença renal crônica, para evitar que ele chegue à diálise. Mas a doença renal também pode ter a genética como causa. Esse é o caso do professor Elton. A família já tem uma doença genética que é o rim policístico, e com o tempo a gente vai perdendo a função renal, né? Então, comigo não foi diferente, acabei perdendo em 2014, já estava com deficiência funcional. Eu fiz um transplante de paciente morto, né? Fiz em São Paulo, e aí eu fiquei 1 ano com o transplante. Aí deu algumas complicações e acabei perdendo, né? E aí quando eu fiz, na realidade teve na hora que abriu para fazer o rim para ver como é que ele estava, ele já estava falecido, então teve que tirar e aí já colocou um catéter. Então desde 2015 eu venho fazendo hemodiálise. Para ele, o ritual da hemodiálise é um compromisso que tem que ser encarado como qualquer outro. É uma rotina difícil ter que passar por isso toda semana, 3 vezes por semana? Tem que acostumar, né? Que é uma rotina ruim, porque você não tem como escapar, né? Então, mas encara de uma forma assim, se a gente vou na academia 3 vezes por semana, eu venho na diálise 3 vezes por semana. Para proporcionar mais conforto aos pacientes, que ao contrário do Elton e do seu Aristeu, ficam internados no HC e também necessitam de diálise, uma nova unidade foi inaugurada neste ano. São 4 pontos equipados para fazer o procedimento,
além de uma equipe dedicada exclusivamente ao atendimento. A unidade tem capacidade para realizar 300 sessões de hemodiálise por mês. Como que era feito antes? Esses pacientes eram pulverizados. Então, se eles estavam na enfermaria, no pronto-socorro, nós íamos até eles. Mas isso implicava numa série de adaptações, tanto logísticas de infraestrutura como de recursos humanos. Então, nós levávamos a máquina, levávamos a osmose portátil. Muitas vezes tínhamos que adaptar a torneira, porque não é qualquer torneira que se adapta a osmose portátil e deslocar os nossos recursos humanos. Com a unidade, isso ficou muito mais simples. Nós trazemos esses pacientes para cá e nosso material está todo concentrado aqui, nossa infraestrutura também. Sempre os 4 pontos, as máquinas, os nossos profissionais, os técnicos, a enfermagem e o médico também. Então ficou muito mais seguro, né? A assistência, a qualidade da assistência melhorou bastante e o conforto também, a gente consegue se programar. O investimento foi baixo, basicamente a pintura do espaço. Isso porque ele já abrigou a primeira sala de diálise do HC na década de 1980. Portanto, a estrutura já estava pronta, inclusive com água filtrada usada no procedimento. Para a gente facilitou bastante, né? Porque a gente dividiu um espaço com a equipe da diálise peritoneal, né? Então agora expandiu lá o lugar para eles e para a gente aqui também ficou bem mais espaçoso, bem mais adequado para a gente acomodar os pacientes aqui internados, né? E assim, deu para separar bem o serviço mesmo, que a gente é uma equipe separada, tem as meninas que trabalham só aqui na IRA, né? Então aí a gente conseguiu acomodar, ficou um espaço melhor, né? Pouco gasto, mas muitos benefícios para todos que enfrentam essa dura rotina das sessões.